Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 27 de janeiro a 2 de fevereiro. Tenho certeza que será gratificante para nós acompanhar esse vídeo. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos a nossa reunião. Como dito, estaremos fazendo agora Joias Espirituais da semana 27 de janeiro a 2 de fevereiro. Iremos selecionar alguns versículos e comentar a base deles. Lembrando somente, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, já se inscreva. Ative o sino para que você possa receber as notificações, faça o seu comentário, compartilhe com outros caso você queira e no final do vídeo deixe o seu like para que assim você possa ajudar o YouTube a disponibilizar para mais pessoas. Caso você deseje também ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro. Muito bem, vamos então dar início fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro do Salmo 140, o versículo 3, que diz assim: Afiam a língua como a de uma serpente, há veneno de víboras atrás dos seus lábios. Então a pergunta é: por que Davi diz que há veneno de víboras atrás dos lábios de homens maus? A fonte de matéria é o livro Perspicaz, volume 2, página 610. Então, eu resumi da seguinte forma: Davi está fazendo referência a pessoas iníquas que usam da mentira para caluniar, manchando a reputação da pessoa. Então, a língua humana, quando mal usada, é comparada como cheia de veneno mortífero. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora iremos selecionar alguns versículos e comentar a base deles. O primeiro selecionado é o Salmo 140, o versículo 8. Ó Jeová, não realizes os desejos dos maus, não permita que as suas tramas sejam bem-sucedidas, para que não sejam enaltecidas. Jeová, desde o passado, vem ajudando o seu povo por não deixar que reis e governantes tramem contra seus servos ao ponto de aniquilar por completo. Isso nos ensina que, não importa o que aconteça com seus servos, os governos nunca conseguirão acabar com a obra de Deus por completo. Jeová sempre intervirá e acabará com os planos dos maus. Agora o Salmo 141, versículo 2. Que a minha oração seja como incenso preparado diante de ti, que as minhas mãos erguidas sejam como a oferta de cereais do anoitecer. Como sabemos, as nossas orações não podem ser repetitivas. Precisamos regularmente falar coisas diferentes. Temos tanto a agradecer, louvar o nome de Jeová. Façamos sempre bom uso da oração, bem preparada, destinada ao nosso grandioso Deus. Se fizermos assim, com carinho e respeito, será para Ele como um aroma agradável. Agora o Salmo 141, versículo 5. Se o justo me surrasse, seria um ato de amor leal. Se me repreendesse, seria como óleo sobre a minha cabeça, que a minha cabeça nunca recusaria. Continuarei orando, mesmo nas suas calamidades. Esse versículo nos mostra a importância de ter amigos leais, que no momento certo nos ajudará a continuar na estrada da vida. No entanto, precisamos aceitar tal ajuda, para que assim possamos ser ajudados pelo Espírito Santo de Jeová. Sendo assim, aceite sempre a disciplina que vem de Jeová e continue fazendo a sua vontade. Salmo 141, versículo 6. Embora seus juízes sejam jogados do penhasco, o povo prestará atenção às minhas palavras,
pois são agradáveis. Esse versículo me ensina a importância de fortalecer a minha fé em Jeová e em sua organização, pois homens podem falhar, mas a palavra de Jeová nunca falhará. Se estivermos com uma fé forte, nada irá nos afastar de Jeová. Ainda no Salmo 141, versículo 8. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor Jeová. Em ti me refugiei, não tires a minha vida. Quando decidimos servir a Jeová, é como se os nossos olhos estivessem fixos nele, pois começamos a aplicar sua palavra em nossa vida, conduzindo da maneira que ele deseja. E à medida que as adversidades surgem, mostramos para Deus o quanto queremos manter nossos olhos fixos nele. Agora o Salmo 142, o versículo 3, somente a parte A. Quando desfalece o espírito dentro de mim, então tu vigias o meu caminho. Em nossa corrida pela vida, terá momentos que somente estando na presença de Jeová é que conseguiremos suportar. Às vezes ficamos tão desanimados que até pensamos como estamos conseguindo vencer dificuldades. A resposta é Jeová. Jeová vigia o nosso caminho, nos fazendo andar no caminho da retidão. Agora o Salmo 143, o versículo 4, parte A, e o versículo 5, parte A. Meu espírito está desfalecendo. Lembro-me dos tempos antigos, medito em todos os teus atos. Quando estivermos desanimados, abatidos ou até mesmo deprimidos, devemos nos lembrar dos atos de Jeová já feitos por nós no passado. Ao meditar nisso, conseguiremos perceber que Jeová jamais nos abandonou, sempre nos sustentou e nos manteve de pé. Sendo assim, continuemos sempre lembrando dos atos de salvação da parte de Jeová. Então, a primeira designação é a designação número 4, iniciando conversa. Essa parte ela tem 4 minutos, será feita em forma de testemunho informal. Dê testemunho para uma pessoa depois de ajudá-la de uma maneira prática. Então, nós podemos iniciar da seguinte forma. Então, Ana fala: muito obrigada, Maria. Não sei se eu conseguiria trazer essas bolsas sozinhas até o ponto. Então Maria ela diz: que isso? Para mim foi um prazer. Foi um prazer te conhecer, Ana. Então Ana ela diz: você é cristã? Então Maria diz: sim, sou testemunha de Jeová. Então Ana continua: deu para perceber, a atitude de alguém cristão é muito diferente de quem não é. Como pode, né? Então Maria diz: sim, isso infelizmente é uma realidade, mas chegará um tempo em que todos agirão da mesma forma. Então Ana ela diz: então quer dizer que um dia todos terão amor ao próximo? Então Maria diz: sim. Ana continua: sei não, parece muito difícil acontecer, só se for no céu. Então Maria ela diz: não, vai ser aqui na terra. Veja só o que diz o Salmo 37, 10 e 11. Vou ler rapidinho para você. Diz assim. Então, após a leitura, continua. Percebeu? Se todas as pessoas ruins deixarem de existir e só tiver pessoas boas, como será o mundo? Então, Ana ela diz, a paz vai reinar. Maria continua, isso. E nesse momento, todos agirão da mesma forma, demonstrando empatia e amor. Gostaria de viver num mundo ou num lugar assim? Então ela diz, quem não gostaria? Então Maria diz, então vamos fazer assim. Fica com esse cartão de visita. Aqui tem o nosso site oficial e atrás o meu número de telefone. Me dá uma ligada que eu te explico. Então aqui eu finalizo, mas se você quiser pode dar continuidade. E agora nós podemos fazer a análise da lição número 3, o ponto número 5. Ame as pessoas, né? Que é o nome da apostila. Bondade. Ponto 5, seja prestativo.
Então, usando de bom senso, veja se você pode ajudar a pessoa de formas práticas. Atos de bondade pode abrir as portas para uma conversa. Então, foi exatamente isso que a gente percebeu. Maria, ela ajudou Ana a levar as bolsas, de compras até o ponto de ônibus e depois conseguiu desenvolver uma conversa muito tranquila e conseguiu ainda ler um texto. Então, com certeza, as irmãs se saíram muito bem nessa designação. Agora, a designação número 5, cultivando o interesse. Será feito de forma de testemunho público, tem 3 minutos. Então, a pessoa diz que está ocupada. Então, nós podemos fazer essa parte da seguinte forma. Maria, ela fala: Bom dia, tudo bem? Observei de longe que estava vazio e entrei aqui para deixar uma mensagem da palavra de Deus com você. Me chamo Maria, como você se chama? Então, a moradora, ela diz: Bom dia, me chamo Ana. Mas embora a padaria esteja realmente vazia, mas estou muito ocupada, pois preciso ajeitar ainda as coisas nas prateleiras. Então Mariela fala: Entendo. Peço desculpas pela intromissão. Posso deixar com você somente um folheto muito importante? Então Ana ela diz: Sim, pode. Então Mariela fala: É esse aqui, ó, tem o tema. Quem controla o mundo? Na sua opinião, é Deus, o homem ou nenhum dos dois? Então Ana ela fala: Pelos acontecimentos do mundo, tenho certeza que não é Deus. Não combina com um Deus de amor. Se não for o homem, é o capeta. Então Maria ela diz: Tua resposta é muito sensata. E o texto que se encontra aqui na parte de dentro irá te ajudar a entender melhor esse ponto. Não vou ocupar mais o seu tempo, pois está chegando o cliente. Que hora seria mais tranquilo para eu conversar com você? Então Ana ela fala: Olha, o horário com menos movimento é meio-dia ou depois das 18. Se você vir num desses 2 horários, posso lhe dar mais atenção. Então Maria ela diz: Ótimo, então amanhã meio-dia estarei aqui. Ana fala: Tá bom, vou ficar te aguardando. Então Maria diz: Ótimo, até amanhã então. Então aqui eu finalizo essa parte, cultivando interesse, e podemos fazer agora a análise da lição número 7.3, perseverança. Então, ajuste a sua programação para visitar a pessoa no horário que seja bom para ela. Então, pergunte-se: quando é mais provável que eu encontre a pessoa? Quando e onde vai ser mais fácil para conversar comigo? Mesmo que o horário não seja bom para você, esteja disposto a visitar a pessoa. Então aqui a gente percebeu que a moradora estava ocupada. Maria, ela conseguiu marcar um horário que seria bom para ambas as pessoas e vai voltar para que assim possa dar continuidade à conversa. Então percebemos que Maria, ela foi ou teve perseverança e conseguiu ajustar a programação da melhor forma que atendesse a moradora. Então, podemos dizer que as irmãs saíram também muito bem nessa parte. Agora o ponto 6, explicando suas crenças, será feito em forma de demonstração, tem 5 minutos e tem o tema: Por que as testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue? Então nós podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela diz: Bom dia, Ana. Sabe se a professora já chegou? Então Ana, ela diz: Bom dia, Maria. Já disseram que ela já chegou, mas até agora não apareceu aqui. Mas isso é até bom. Então Maria ela diz: Por que é bom? A professora está atrasada? Está com preguiça hoje de estudar? Então Ana diz: Não. É que na verdade eu queria lhe fazer uma pergunta sobre seu trabalho de ontem. Você, em uma parte, diz que a sua religião não aceita a transfusão de sangue. E, embora você tenha explicado alguns pontos, eu não consegui entender direito. Você poderia me explicar do porquê vocês não aceitam transfusão de sangue? Então Mariela diz: Posso sim, vai ser um prazer. Bem, a primeira coisa que você precisa entender é que essa decisão que nós temos de não aceitar sangue é um requisito bíblico. Então ela diz: Então, se é bíblico, isso significa que todos que são crentes deveriam fazer isso? Então Maria diz: A princípio, sim.
Concorda comigo que tudo que está na Bíblia precisamos acatar? Então Ana diz, sim. Maria continua. Então veja só o que diz Atos 15, 29. Diz assim. Então, depois da leitura, continua. Percebeu? Qual era a orientação dada para os discípulos de Cristo? Então ela diz, bem, aí falou para se abster de coisas sacrificadas a ídolos, sangue e de imoralidade sexual. Então Maria ela diz, muito bem. Você acha correto um cristão se envolver em imoralidade sexual? Então Ana ela diz, não, nem para um cristão e nem para ninguém. Então Maria continua, muito bem. Então, se eu respeito a orientação que está escrito aqui, nesse versículo de não cometer imoralidade sexual, por que o sangue eu não deveria, se faz parte do mesmo texto? Então Ana ela diz, faz sentido, tem que respeitar tudo que está escrito. Então Maria continua, exatamente, Ana. E para Deus, o sangue representa a vida. Por isso que evitamos tomar sangue por qualquer via, não só por obediência a Deus, mas também por respeito a Ele como dador da vida. Então Ana ela diz, entendi. Então por que as pessoas dizem que vocês deixam seus familiares morrerem? Então Maria ela fala, essas pessoas dizem isso pelo simples fato de não obedecerem à palavra de Deus. Como nós obedecemos e, quando necessário, procuramos procedimentos médicos que não se faça uso do sangue, as pessoas acham que queremos morrer, mas na verdade estamos procurando o melhor tratamento. Então ela diz, mas como assim? O tratamento sem sangue é melhor do que a transfusão? Então Maria diz, sim, muito melhor, fora os benefícios que traz para nós. Mas imagino que vou precisar falar sobre isso depois. Aí a professora. Depois a gente termina essa conversa. Então ela diz, tá bom. Então aqui eu finalizo explicando suas crenças. Fiz de uma forma simples. Depois, se vocês quiserem incluir mais alguma coisa, fique à vontade. Então a lição é a lição número 7 da brochura Melhore, use informações verdadeiras. Então o que você pode fazer? Use informações verdadeiras para ajudar a pessoa a chegar à conclusão correta. Então como você pode fazer isso? Usando uma informação confiável. E a palavra de Deus nada mais é do que uma informação confiável e foi a única ferramenta que Maria usou. Então podemos dizer que a irmã também saiu muito bem nessa designação. Estaremos agora considerando o estudo bíblico de congregação. Iremos fazer o capítulo 21, que tem o tema Estou limpo do sangue de todos os homens. Mas, como dito, iremos iniciar no parágrafo número 14 e vamos até o parágrafo número 22. O parágrafo 14 ele tem o seguinte subtítulo: Publicamente e de casa em casa. Então, vamos iniciar fazendo a leitura dos parágrafos. Então, leitura do parágrafo 14. Paulo e seu grupo viajaram de Troade a Assos e depois a Mitilene, Quios, Samos e Mileto. O objetivo de Paulo era chegar a Jerusalém a tempo da festividade de Pentecostes. Sua pressa para chegar a Jerusalém explica por que ele escolheu uma embarcação que não pararia em Éfeso nessa viagem de volta. Mas, visto que Paulo queria conversar com os anciãos de Éfeso, o apóstolo pediu que eles o encontrassem em Mileto. Quando eles chegaram, Paulo lhes disse: Vocês bem sabem como me comparei entre vocês desde o primeiro dia em que pisei na província da Ásia. Trabalhei como escravo para o Senhor, com toda a humildade e com lágrimas, sofrendo provações por causa das conspirações dos judeus. Ao mesmo tempo, não deixei de falar a vocês coisa alguma que fosse proveitosa, nem de ensiná-los publicamente de casa em casa. Mas eu dei testemunho de forma cabal, tanto a judeus como a gregos, de que deviam se arrepender e se voltar para Deus e ter fé no nosso Senhor Jesus.
Então, a primeira pergunta: o que Paulo disse aos anciãos de Éfeso quando os encontrou em Mileto? Então ele disse: vocês bem sabem como me comportei entre vocês desde o primeiro dia em que pisei na província da Ásia. Trabalhei como escravo para o Senhor, com toda humildade e com lágrimas, sofrendo provações por causa das conspirações dos judeus. Ao mesmo tempo, não deixei de falar a vocês coisa alguma que fosse proveitosa, nem de ensiná-los publicamente de casa em casa. Mas eu dei testemunho de forma cabal, tanto a judeus como a gregos, de que deviam se arrepender e se voltar para Deus, e ter fé no nosso Senhor Jesus. Leitura do 15. Há muitas formas de alcançar as pessoas com as boas novas hoje. Como Paulo, nós nos esforçamos a ir onde quer que haja pessoas, seja em pontos de ônibus, em ruas movimentadas, seja no comércio. Mas ir de casa em casa continua a ser o principal método de pregação das testemunhas de Jeová. Por quê? Por um lado, a pregação de casa em casa dá a todos a oportunidade de ouvir a mensagem do reino regularmente, demonstrando assim a imparcialidade de Deus. Permite também que os sinceros recebam ajuda individualizada de acordo com suas necessidades. Além disso, o ministério de casa em casa fortalece a fé e a perseverança dos que se empenham nessa atividade. Realmente, uma marca registrada dos cristãos verdadeiros hoje é seu zelo em pregar publicamente e de casa em casa. Pergunta: quais são algumas vantagens da pregação de casa em casa? Então, a pregação de casa em casa dá a oportunidade de todos ouvir a mensagem do reino regularmente. Permite também que os sinceros recebam ajuda individualizada de acordo com suas necessidades. Também fortalece a fé de quem se empenha nela. Essa, com certeza, é uma marca registrada dos cristãos verdadeiros. Leitura do 16 e 17. Paulo explicou aos anciãos de Éfeso que ele não sabia os perigos que o aguardavam ao voltar a Jerusalém. Contudo, eu não considero a minha vida preciosa para mim, ele lhes disse. O importante é que eu possa terminar a minha corrida e o ministério que recebi do Senhor Jesus, dar um testemunho cabal das boas novas a respeito da bondade merecida de Deus. Com coragem, Paulo se recusou a deixar que qualquer circunstância, fosse saúde fraca ou amarga oposição, o impedisse de cumprir sua designação. Hoje também, os cristãos enfrentam vários tipos de circunstâncias negativas. Alguns enfrentam a proscrição e perseguição, outros corajosamente lutam contra graves doenças físicas ou emocionais. Os jovens lidam com a pressão de colegas na escola. Não importam as circunstâncias que estejam, as testemunhas de Jeová mostram determinação, assim como Paulo. Estão decididos a dar um testemunho cabal das boas novas. Pergunta: como Paulo mostrou que era corajoso e como os cristãos hoje imitam seu exemplo? Então Paulo, ele se recusou a deixar que qualquer circunstância atrapalhasse o seu ministério. Ele disse: contudo, eu não considero a minha vida preciosa para mim. O importante é que eu possa terminar minha corrida e o ministério que recebi do Senhor Jesus, dar testemunho cabal das boas novas a respeito da bondade imerecida de Deus. Subtítulo: prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho. A seguir, Paulo deu forte conselho aos anciãos de Éfeso, usando seu próprio modo de vida como exemplo. Primeiro, ele os informou de que essa provavelmente seria a última vez que o veriam. Então ele disse: estou limpo do sangue de todos os homens, pois não deixei de declarar a vocês toda a vontade de Deus. Como os anciãos de Éfeso poderiam imitar Paulo e dessa forma não terem culpa de sangue? Ele lhes disse: prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes,
para pastorearem a congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Paulo avisou que lobos ferozes se infiltrariam no rebanho e falariam coisas deturpadas para arrastar os discípulos atrás de si. O que os anciãos deveriam fazer? Fiquem despertos, avisou Paulo, e lembre-se de que por 3 anos, noite e dia, não parei de exortar cada um de vocês com lágrimas. Pergunta: como Paulo se manteve livre de culpa de sangue e como os anciãos de Éfeso poderiam fazer o mesmo? Por não ter deixado de dar testemunho cabal a todos os homens. E os anciãos de Éfeso podiam fazer o mesmo. Paulo disse para eles: prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes, para pastorear a congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Leitura do 19. Esses lobos ferozes apareceram no final do primeiro século. Por volta de 98 era comum, o apóstolo João escreveu: já surgiram agora muitos anticristos. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois, se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. No terceiro século, a apostasia já havia levado ao surgimento da classe clerical da cristandade. E no quarto século, o imperador Constantino deu reconhecimento oficial a essa forma corrupta de cristianismo. Por terem adotado rituais pagãos, dando-lhes uma aparência cristã, os líderes religiosos, de fato, falaram coisas deturpadas. Ainda se podem ver os efeitos de tal apostasia nos ensinos e costumes da cristandade. Pergunta: que apostasia se desenvolveu no final do primeiro século e a que isso levou nos séculos seguintes? Então, foi pessoas que saíram do meio dos discípulos e começaram a desenvolver um outro ensinamento. E no terceiro século já havia se formado a cristandade. E por causa dessa forma corrupta de cristãos, a cristandade tem estado presente nos ensinos e costumes. Leitura do 20. O modo de vida do apóstolo Paulo estava em nítido contraste com o daqueles que mais tarde se aproveitariam do rebanho. Ele trabalhava para se sustentar, a fim de não ser um fardo para a congregação. Seus esforços a favor dos irmãos não tinham por objetivo obter riquezas. Paulo incentivou os anciãos dos Efésios a demonstrarem um espírito abnegado. Vocês devem ajudar os fracos. Paulo lhes disse, e tenha em mente as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Assim como Paulo, os anciãos cristãos hoje são abnegados. Em contraste com os clérigos da cristandade, que tiram proveito de seu rebanho, aqueles a quem se confia a responsabilidade de pastorear a congregação de Deus cumprem com suas responsabilidades de modo altruísta. O orgulho e a ambição não têm lugar na congregação cristã, pois os que buscam a própria glória vão falhar a longo prazo. Presunção só leva à desonra. Pergunta: como Paulo demonstrou um espírito abnegado e como os anciãos cristãos podem fazer o mesmo hoje? Paulo, ele trabalhava para se sustentar a fim de não ser um fardo para a congregação. E os esforços que ele fazia não era para obter riquezas. E os anciãos podem hoje também mostrar um espírito abnegado por não tirar proveito do rebanho, mas trabalhando pelo benefício deles. Não podem ter orgulho e nem presunção, pois a presunção só leva à desonra. Leitura do 22. Paulo era muito amado pelos irmãos por causa do genuíno amor que ele próprio demonstrava a eles. De fato, quando chegou a hora de Paulo ir embora, todos começaram a chorar muito. Então abraçaram Paulo e o beijaram ternamente. Os cristãos prezam e amam muito aqueles que, assim como Paulo, dão de si mesmo a favor do rebanho. Depois de analisar o excelente exemplo de Paulo, não concorda
que ele não exagerou nem foi presunçoso ao dizer: estou limpo do sangue de todos os homens? Pergunta: o que tornou Paulo uma pessoa muito amada pelos anciãos de Éfeso? Foi pelo amor que ele demonstrava por eles. Por isso que todos começaram a chorar quando ele foi embora. Ele fez o que pôde por seus irmãos e podia dizer com propriedade: estou limpo do sangue de todos os homens. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Espero que possa ter sido proveitoso para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.